Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta. Eu vou fazer um vídeo, vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre a figura de Jesus. Uma vez mais, né, sobre a figura de Jesus, responder ao questionamento: quem foi Jesus afinal? Um questionamento que é tratado, trabalhado pelo Espírito André Luiz no livro Apostilas da Vida, psicografia do Chico Xavier. Eu sei que entre os cristãos nós falamos em Jesus, naturalmente, e mas eu observo que no Espiritismo, pelo menos nos centros que eu visitei como palestrante ou que eu trabalhei como uma vez ou outra por semana num determinado trabalho, e também, muito especialmente na casa espírita na qual eu frequento e da qual eu sou trabalhador, que muito pouco se falava de Jesus. Falava-se sim, e fala-se ainda naturalmente, sobre os bons espíritos, aqueles que são os guias que auxiliam Cristo Jesus na condução da humanidade. Nós mencionamos o patrono espiritual da nossa casa, mencionamos o nosso protetor espiritual, o guia espiritual, e pouco falamos assim mais a miúde da figura de Jesus, conquanto ele seja o guia e modelo da humanidade. Por favor, essa é uma impressão que eu tenho, não disse que é uma regra e que estou certo. Essa é a impressão que eu tenho. Então nós precisamos trabalhar também, e muito especialmente, a figura de Jesus. Jesus que é o guia e modelo da humanidade. E André Luiz responde através da psicografia que ele passou para o Chico Xavier, né, do ditado que ele fez para o Chico Xavier. Ele responde com muita propriedade quanto à figura de Jesus. E eu lendo esse texto, né, eu estava pensando comigo que nós, os espíritas, pelo menos a boa parte, a maioria talvez, pouco conheça do Novo Testamento e pouco conheça das frases emitidas por Jesus nos muitas ocasiões nas quais algum tipo de problema aparecia e aos quais ele solucionava com a sua grandeza espiritual, dando sempre assim para nós um exemplo. Então, se a gente olhar lá no Novo Testamento, nós vamos observar que existem muitas assertivas do Cristo Jesus. Se a gente entrar na internet e colocar lá, por exemplo, frases ditas por Jesus, né, nós vamos observar que tem um grande número de pessoas que se deram ao trabalho de coletar essas frases ditas em momentos tópicos por Jesus, mas que valem para sempre para a humanidade, ali anotadas. Então é importante que a gente observe essas frases ditas por Jesus e analise, reflita sobre elas, conclua sobre elas, decida e haja sobre os ensinamentos de Jesus. Né? Então é, vamos lembrar uma passagem que eu até já falei no vídeo passado, quando o Messias, a um questionamento do apóstolo Tomé, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, alguns, então, é, de nós sequer conhece essa frase, né? Sequer conhece esse momento, essa oportunidade na qual Jesus, então, trouxe para nós um outro ensinamento. Jesus, diz André Luiz, ele foi o filho de Maria e de José. Ambos, Maria e José, espíritos virginais. Ele mais, Jesus muito mais. Um espírito puro, um Cristo corporificado. André Luiz descreve assim, ó. Que Jesus não era conquistador. Não, Jesus não era conquistador. Muitas vezes ele deu esse enfoque durante a sua vida. Por exemplo, quando ele disse que se eu fosse o rei desse mundo, por certo, meus exércitos viriam em minha defesa. Por exemplo, né? Então Jesus não era conquistador, mas ele fundou o maior de todos os domínios. E não era geógrafo. E descortinou os sublimes continentes da imortalidade. Muitas são oportunidades nas quais Jesus, falando sobre Moisés, por exemplo, é, falando sobre outros espíritos que já haviam desencarnados e que continuavam vivos no mundo dos espíritos, no fenômeno da transfiguração, por exemplo, né? Então Jesus descortinou os sublimes continentes da imortalidade, mostrando que a vida continua. Ele não era legislador, mas iluminou os códigos do mundo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não era filósofo, mas resolveu os enigmas da alma. Jesus não era juiz, não era juiz. Até ele se recusou a seguir o sacerdócio organizado da época, no mundo judeu, quando a sua mãe foi buscar uma tarefa, né,
no templo para ele, para que ele pudesse fazer uma carreira e lá se tornasse efetivamente juiz ao final, Jesus não foi. Jesus se ateve à carpintaria de seu pai, né? Então ele não era juiz, mas ensinou a justiça com misericórdia. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, por exemplo. Ele não era teólogo e revelou a fé viva, falando do Pai que está nos céus e que ele veio do Pai que está nos céus. Não era sacerdote e fez o sermão inesquecível, o Sermão da Montanha. Quem já não ouviu o Sermão da Montanha ou não leu o Sermão da Montanha? Ele não era diplomata, mas trouxe a fórmula da paz. Jesus não era médico, era não. Não médico, os médicos que nós conhecemos. Mas ele limpou os leprosos, restaurou a visão dos cegos e levantou paralíticos do corpo e do espírito, porque tudo reside no espírito, o corpo apenas espelha aquilo que o espírito fez de si. Não era cirurgião. Estipou a chaga da animalidade primitiva em nós. Não era sociólogo e estabeleceu a solidariedade humana. Faça aos outros aquilo que gostaria que vos fizesse. Não era cientista e foi o sábio dos sábios. Jesus deixou nada escrito, né? Não era escritor, mas deixou ao planeta o maior dos livros, a sua vida, o caminho, a verdade e a vida, na qual ele se constitui. Não era advogado, mas defendeu a causa da humanidade inteira. Vou, Pai, vou preparar um lugar, depois venho buscar vocês e vocês estarão comigo por todos e todos os tempos. Defendeu, então, a causa da humanidade inteira. Disse também em um determinado momento, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma só haverá de se perder. Ele não era engenheiro, não era engenheiro não. E traçou caminhos imperecíveis. Não era economista, ensinou a distribuição dos bens da vida a cada um por suas obras. Ele não era guerreiro, isso não era não. Não era guerreiro e continuou conquistando as almas há quase 20 séculos. Continua conquistando as almas há quase 20 séculos. Não era químico e transformou a lama das paixões em ouro da espiritualidade superior, auxiliando a nós outros a transformação de nós, espíritos imortais que somos. Não era físico e edificou o equilíbrio da Terra. Não era astrônomo, e desvendou os mundos novos da imensidade, enriquecendo a luz do porvir humano. A casa de meu pai tem muitas moradas. É um dos ensinamentos de Jesus, desvendando esses mundos novos na imensidade. Jesus não era escultor, mas modelou os corações, convertendo em poemas vivos de bondade e esperança. Essas são umas poucas frases que o André Luiz menciona, identificando quem foi Jesus. Mas Jesus é muito mais é Jesus. E nós, especialmente os espíritas, precisamos estudar seus ensinamentos, lendo, debatendo, praticando seus exemplos, no lar, no trabalho, na sociedade, a fim de que nós sejamos também exemplos, ainda que por ora menores, a espalharmos as bênçãos do Cristo Jesus entre todos nós. Jesus é muito mais. E vamos adiante.